Efésios, capítulo 6. Falei com os amados que essa última parte da ministração nós iremos vivenciar este princípio da palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos este texto de Efésios com os amados, versículo 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do... Sai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Desse nosso diálogo sobre Mamon, vimos até aqui, ontem e hoje, falando sobre dinheiro, e hoje falando sobre uma das estratégias de Mamon, que tem atacado as nossas finanças, a nossa forma de ver. Vimos até aqui como é ardiloso o nosso inimigo. Vimos que ele não brinca. Ele ataca as nossas emoções, ele ataca as nossas famílias, ele ataca tudo aquilo que nós vivemos para tentar nos tirar o foco verdadeiro em relação à palavra do Senhor. Ele ataca todas as áreas possíveis, tentando condicionar, tentando mudar as nossas vidas à perturbação. O que nós falamos na primeira parte, tudo aquilo em termos práticos com os amados, a nossa oscilação de humor, a nossa depressão, a nossa preocupação, tudo isso, meus irmãos, tem o intento de condicionar as nossas vidas à perturbação. Tudo isso tem o objetivo de condicionar as nossas vidas à esterilidade, a viver uma vida sem produzir, sem viver a plenitude da palavra de Deus. Mamon tem um dos seus intentos condicionar a nossa vida à independência de Deus, a viver, meus irmãos, de uma certa forma em que venhamos a dizer para nós mesmos que o nosso braço fez, a nossa família fez, a minha condição fez, a minha sabedoria fez, a minha inteligência o fez, a minha sutileza nos negócios o fez. Isso é independência de Deus, isso é viver segundo os moldes de Mamon, uma potestade da riqueza que tenta tirar o brilho da palavra do Senhor. Tenta, meus irmãos, é um rei que tenta tirar de Deus o lugar desejado em nossos corações. Mamon deseja sorrateiramente, como uma potestade, centralizar a nossa vida, sentar no nosso coração, entronizar as nossas vidas, e com isso, meus irmãos, tem trazido, para o povo de Deus, muitas vezes, um procedimento que é incoerente com a palavra do Senhor. Como derrotar isso? Como viver nesses dias em um mundo secularizado, em que a todo instante Mamon, de um extremo ao outro, parece que lhe governa. Países e países caem todos os dias. Nesse exato momento tem países sendo sequelados, literalmente, por causa de Mamon. Reis, governos têm usufruído dessa potestade para mostrar o seu poder. Como guerrear? Nós, como servos de Deus, como viver?
Como, meus irmãos, sobreviver a estratégias tão satânica como é Mamon. Como sobreviver em meio a esse caos que nós somos a todo instante bombardeados, desde o nosso levantar até o nosso anoitecer, por essa potestade que procura nos afastar da palavra de Deus. Como vencer essa potestade que eu falo com respeito e com tristeza, que tem invadido os púlpitos das igrejas, levando meus irmãos, servos de Deus, a cisternas rotas, a águas insalubres da palavra de Deus, levando que crentes, meus irmãos, venham viver uma vida com decepção, crentes que não conseguem viver, meus irmãos, a plenitude da palavra, que escuta pregadores e profetas dizer que nós temos vida abundante, e que ele olha para o lado, olha para dentro de si e pergunta: que vida é esta? Que vida é esta? Que se prega tanto e eu não a vivo. Nessa noite, ao terminar essa palavra, que as nossas declarações de fé sejam um marco inicial de uma nova vida na área financeira desta igreja e das nossas vidas. Amém? Que possamos aprender a guerrear. E eu trago, meus irmãos, uma das maiores armas nessa última palavra para os irmãos. Como vencer essa potestade? Adore a Deus. Contra uma potestade, nós não a repreendemos. Contra uma potestade, nós adoramos a Deus e ela se afasta. Eu vou repetir. Contra uma potestade, nós não a repreendemos. Nós adoramos a Deus e ela se afasta. Amém? De nada adianta repreender Mamon. De nada adianta eu repreendo Mamon. De nada adianta essa palavra de repreensão, se a nossa vida não está a chave da adoração a Deus. Quando nós invertemos a chave da nossa vida e dizemos para Mamon que a nossa vida tem por objetivo adorar a Deus, Mamon perde a influência e o governo na nossa vida. Quando eu e você, nós adoramos ao Senhor, nós estamos dizendo para Mamon que tudo que nós somos, tudo que nós viemos a ser, é para a glória de Deus. Ele passa, meus irmãos, não ter mais domínio sobre nossas vidas. A murmuração é a música do inferno, mas a adoração é o som dos céus. É, irmãos, quem murmura está sob a presa, está sob o governo de Mamon, porque quem murmura não há agradecimento. Na murmuração, meus irmãos, é o som de Mamon, mas quando o nosso coração, meus irmãos, há gratidão, é o som dos céus. A adoração não pode ser, meus irmãos, apenas um pensamento. A nossa vida de oração não pode ser apenas de pedir, mas nós precisamos de oração, de consagração, de intercessão, de ação de graças, de exaltação, de confissão, mas não pode, meus irmãos, é imprescindível que a nossa vida não seja uma vida de adoração. E um crente que adora, um servo de Deus que adora, é aquele servo que a todo instante ele vive na dependência de Cristo Jesus. É aquele crente, meus irmãos, que a todo instante ele procura viver. O que acontece na vida dele é apenas um prenúncio para cada vez mais aprender a adorar o Senhor. Mamon não resiste aos que adoram a Deus em espírito e em verdade.
É adorar, meus irmãos, quando faltam. Há uma música que diz que adorar a Deus é quando faltam recursos. Adorar a Deus, meus irmãos, é quando as lágrimas correm. Adorar a Deus é quando nós estamos no fundo do poço. Adorar a Deus é quando a vitória não chega. Adorar a Deus é quando Ele fica em silêncio. Adorar a Deus, meus irmãos, é quando nós estamos no vale ou no deserto. Adorar a Deus é quando nos falta recursos, mas habita em nosso coração, habita em nossa vida, há em nosso corpo o embraçar do escudo da fé. Aquela fé que nos permite ver o dia na frente. Aquela fé que nos permite ver que o nosso momento, o nosso presente é apenas um espaço temporal. A nossa dificuldade, ela é temporal, porque no nosso coração habita a grande esperança que é Cristo Jesus. Não tem como, irmãos, não tem como derrotar Mamon, se não haver no coração nosso todos aqueles detalhes que nós já falamos na primeira parte hoje. Se não haver adoração, e adoração, meus irmãos, é imprescindível que haja em nossa vida quebrantamento. Todo quebrantamento envolve adoração, sabe? Quebrantamento é dizer quem Deus é. Quebrantamento é dizer o que Deus já fez em nossa vida. Quebrantamento, meus irmãos, é dizer para o Senhor, quando você estiver conversando com o Senhor, que as correntes de Mamon já estão quebradas e que o livramento vai chegar para a glória de Deus. Livramento, meus, quebrantamento é quando você fica na presença do Senhor, você coloca a sua vida dentro do altar do Senhor e você analisa: Senhor, o que está acontecendo comigo agora é um prenúncio para que a minha vida venha glorificar o Senhor. E sabe como a gente faz isso, meus irmãos? É pela fé. É a fé que nos permite antever, ver a visão futura de que nós seremos ricamente abençoados naquela luta que nós estamos passando. É quando nós assim o fazemos, nós quebramos Mamon. Quando assim o fazemos, Mamon não tem mais influência em nossas vidas. Adorar a Deus é declarar para o mundo espiritual, para quem possa ouvir, que quem governa a nossa vida é Cristo Jesus. Amém? Amém. Aprenda a dizer isso, meus irmãos. Aprenda a dizer isso na sua casa. Aprenda a dizer isso no seu trabalho. Quem governa a minha vida é Deus. Ore, leia a palavra de Deus. Perceba essa dimensão espiritual que nós vivemos. Que Deus age, que Deus realiza, que Deus nos protege, que Deus nos guarda contra ações malignas. Mamon, irmãos, não resiste. Mamon não resiste na vida de pessoas que adoram a Deus. Não, Mamon não resiste. Ele não consegue sobreviver. Ele, sendo uma potestade espiritual, ele vê em ações práticas, em ações palpáveis, em vida, de que você pertence a Deus. Você pertence a Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós temos uma nova vida. Essa nova vida não é uma vida apenas vista esteticamente, é uma vida aqui, sabe? É lá na sua alma, sabe? É no seu coração, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de ver, é uma nova forma, meus irmãos, de ver esse mundo caído. Se nós estamos aqui até hoje, se o Senhor não nos levou até hoje, porque Ele crê que aí nós podemos fazer diferença nesse mundo caído, sendo servos do Senhor, servos de Cristo, que adore Ele em primeira instância, qualquer que seja a situação que nós estivermos passando. É assim que nós vivemos, meus irmãos, é assim. Precisamos interceder por nossa vida financeira, sim. Mas não é pedir: Senhor, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, é muito pequeno esse pedido. É muito pequeno. Eu quero ganhar muito dinheiro. Não, eu quero ganhar, Senhor. Eu quero ser
próspero para a glória de Deus. É muito difícil, meus irmãos, entender um crente que vive pela graça. É muito difícil entender um crente que se diz governado por Deus e não por mamon, que pede números ao Senhor para ostentar, irmãos, para dizer que tem, para dizer que é melhor do que o vizinho. É muito pequeno, amados. Você pode interceder para a sua vida financeira, sabe para quê? Para que você possa glorificar o Senhor. Interceda sim, baseado nas promessas de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, pelo poder de Deus, e assim você experimentará a prosperidade e a proteção contra todos os ataques de mamon em sua vida. Vocês creem nisso? Então aprenda a orar. Desculpe a minha liberdade dizer assim. Aprenda a orar dessa forma. Senhor, eu quero, mas eu quero para a glória de Deus. Enquanto o Senhor não me der, eu estou aguardando. E se o Senhor me der, eu vou colocar para a glória do Senhor. Proteja o seu coração. Proteja ele. Ame a Deus e não ao dinheiro. Crie, através do poder do Espírito Santo, uma película de proteção em relação ao dinheiro. Trabalhe com avidez. Seja o melhor naquilo que você faça. Esteja alvo de comentários assim: ele é bom no que faz, com excelência, mas não pela cobiça material, coisa que muitos cristãos enveredam por isso, mas trabalhe com um profundo sentimento de querer, mas para fazer o nome de Deus conhecido, para mostrar que realmente, lembra daquele texto que nós gostamos de ler, que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, mas é com cabeça para a glória de Deus. Evite gastos desnecessários. Lembre-se, está sobrando dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser? Não, eu não posso fazer o que eu quero, está sobrando dinheiro não. Sabe por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Doe, aprenda a doar. É outra forma de você quebrar a influência de mamon sobre a sua vida. Doe. Para que acumular tanto? Pense sobre isso. Acumular para quê? A Bíblia é muito clara. Ajunteis aonde? Tesouros aonde? No banco central? É assim que está na Bíblia? Ajunteis tesouro aonde? Nos céus. Onde o quê? Onde a prata, onde a ferrugem não os consomem. E nós, meus irmãos, vivendo nesse mundo caído, caótico, nós temos esse intento muitas vezes, quando saímos daqui, de amealhar. Não se derrota mamon pensando assim. Quebra essa tirania do poder doando. Quebra essa tirania de mamon doando. Tenho aprendido, meus irmãos da minha família, que todas as coisas boas vieram de Deus. Tudo. Nada veio do homem. E este conceito tem mudado a minha família para a glória de Deus. Tem mudado. Tenha um coração grato a Deus. Eu não conheço, irmãos, nenhuma pessoa próspera. Eu não conheço nenhuma pessoa próspera que não tenha um coração agradecido. Nenhuma pessoa próspera. Todos que eu conheço, independente se essa pessoa tenha muito ou pouco, ele sempre tem um coração agradecido. Existe na minha igreja, onde eu congrego, um grupo de irmãs da terceira idade. Senhoras de 70, 80 anos, assalariadas. Oh Deus, como eu aprendo com essas irmãs. Como eu aprendo. Em todas as campanhas de doação da igreja, elas são as primeiras. Existem campanhas que começam, e vocês sabem como é a igreja, tem campanha que começa numa vontade tão forte, num emocionalismo tão forte,
E quando dá 1, 2, 3, 4 meses, o que acontece com a campanha? Aqueles mais emocionais, não, vamos, ele contribuiu primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, e nem lembra mais do compromisso que ele fez de doação com Deus. Lá na igreja, olha essas irmãs, se são 12 vezes, 12 meses, está lá, sistematicamente a doação delas. Elas são assalariadas, aposentadas. E eu falo com a minha esposa, como essas irmãs nos abençoam. Me veio à memória, quando eu contei a minha situação, no dia de ontem, quando eu fui totalmente reduzido a zero, existia uma irmã da igreja, que está nos céus, irmã Maria Balbino. Ela tinha na época R$500 investidos nessa empresa. Ela buscava todo mês o jurinho dela. A gente pagava os juros. Quando ela descobriu a situação que eu estava, ela me visitou e virou para assim: irmão Edinho, eu não vim cá buscar os juros mais não, eu vim falar que o irmão não me deve mais nada. Coração agradecido e próspero. Tenho aprendido muito com essas irmãs. Por isso que eu falo, eu não conheço nem Lembram dos 10 leprosos? Lembram dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Um apenas. Você quer ficar livre de mamon? Aprenda a adorar a Deus. Quer ficar livre de mamon? Traga à sua memória aquilo que Deus tem feito em sua vida. Eu desafio a qualquer um aqui nesta noite que não tenha um testemunho das bênçãos de Deus em sua vida. Talvez o seu foco, talvez os seus olhares, talvez o seu pensamento seja de murmuração. Mas se você parar agora para pensar, você vai ver que Deus tem te abençoado muito. Amém? Amém? Glórias ao nosso Deus. Que esta igreja seja livre da potestade mamon, para o crescimento, para a glorificação e para o estender do reino de Deus sobre a face da terra. Amém? Quero finalizar essa palavra com 32 declarações de fé. Eu desafio vocês a repetirem comigo essas declarações de fé baseadas em Efésios 10 a 18. Eu convido você a ficar em pé. E convido você a repetir comigo essas 32 orações. Mas eu não quero que você seja, desculpa a liberdade, um papagaio. Um fala e você repete sem intelecto, sem buscar ao Senhor. Eu quero que você repita comigo como algo que você vai se posicionar na sua vida. Ó Deus, o Senhor permitiu que nessa igreja, neste tempo, eu aprendesse um pouquinho do que é dinheiro e do que é mamon. Mas agora eu vou dizer para o mundo espiritual aquilo que eu creio. Eu vou dizer para o mundo espiritual aquilo que eu quero para a minha vida. Eu vou dizer para o mundo espiritual que de agora em diante eu vou ter, eu vou buscar, eu vou viver com mais zelo nessa área,
para a glória do Senhor. Amém? Vamos juntos? Vamos ficar em pé durante esse tempo. Não vai ser emocionalismo não, sem emocionalismo, mas com reverência à palavra de Deus. Que seja oração. Você pode falar com as suas mãos levantadas, com a sua mão no coração, com seus olhos fechados. Eu só vou precisar que você ouça e que você, se sentir desejo no seu coração, você fale, repita comigo essas frases. Amém? Tenham sim dos amados. Primeiro, meus irmãos, nós vamos calçar os nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz. São 4 declarações. E nós vamos começar assim: creio que Jesus Cristo de Nazaré morreu e ressuscitou, e que tem um nome superior a todos os outros. Sou uma testemunha do Evangelho de Jesus, com palavras e ações. Não ando no caminho da miséria, da vaidade, da cobiça, da justiça e da desonestidade. Sou guiado pelo Espírito de Deus e conquistarei tudo que Deus prometeu em sua palavra. Por onde eu passar, levarei a unção de prosperidade e conquista para quebrar as cadeias da improdutividade, infertilidade e escassez. Glória a Deus. Amém? Vamos mais. Meus irmãos, esse é do Evangelho da Paz. Eu creio que Cristo é superior e que Ele já quebrou todas o quê? Todas as cadeias de maldição sobre a minha vida. E eu preciso crer nisso. Amém? A segunda, nós vamos ajustar o cinto. Sabe? Ajustar ao cinto. Né? Com o cinto da verdade. Da verdade. Da verdade. Lembra? Ajustar o cinto da verdade. É assim que Efésios, assim que Paulo escreveu aos Efésios. O cinto da verdade. Irmãos, verdade. A nossa vida tem que ser uma verdade. E vai ser assim: administro meus recursos financeiros com honestidade, sem espaço para mentira. Não aceito nenhuma confusão ou incredulidade na minha mente em relação ao padrão determinado por Deus para a minha vida financeira. Rejeito, em nome de Jesus, toda informação que adquiri, que me afasta da confiança em Deus e do seu senhorio, para me liderar e para me prover em tudo. Foco em Jesus Cristo, para desfrutar da vida plena que Ele me prometeu. Todas as marcas negativas no meu passado sobre esta área não determinarão o meu presente e muito menos o meu futuro. Protejo pela fé em Jesus a minha mente, o meu pensamento de escassez, e decido pensar em tudo que é justo, que é honesto, que é digno, que é puro, que é agradável e que é decente. Glórias ao nosso Deus. É a verdade, irmãos.
Crente que assim procede, Mamon não tem influência sobre ele. Não tem. Falamos sobre a paz, falamos sobre a verdade, agora vamos falar sobre a justiça de Deus. Vamos juntos? Reconheço minha vida nova em Cristo e não aceito nenhuma retaliação satânica pela minha herança geracional. Oh, amados, você está dizendo: a minha prole será frutífera. Amém? O sangue de Jesus me protege e me torna justo. Como justo, sou protegido pelo sangue de Cristo. E por isso, encantamento algum chegará à minha vida. O sangue de Jesus me protege contra a inveja, a cobiça, a maldição, a roubos, a perdas abruptas ou sucessivas. Não carrego os erros dos meus antepassados na área financeira. Toda legalidade espiritual que porventura tenha me alcançado, eu não aceito sobre a minha vida. Gestão financeira, negócios e onde nós colocarmos as nossas mãos. Glória ao nosso Deus por isso, irmãos. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. Essa é a justificação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Ah, louvado seja o nosso Deus. Eu coloco agora, meus irmãos, o capacete da salvação. O capacete da salvação. Vamos? Eu rejeito pensamentos de falta. Vamos? Perda, medo, avareza e consumismo. Tenho a mente de Cristo. Então, vou repartir, doar e viver num estado interior de abundância. Reconheço a minha nova condição espiritual, ser filho de Deus. Por ser filho, tenho o direito da herança estabelecida por Deus, por meio de Jesus Cristo. Sei que a graça de Jesus está sobre a minha vida e nada pode me retirar das mãos de Jesus Cristo. Nada. Conto com a ajuda e socorro de Deus, que supre os seus filhos nas batalhas cotidianas. Por isso mesmo, em momento das lutas financeiras, não ficarei paralisado nas circunstâncias. Nunca olharei uma dificuldade nas minhas finanças como algo definitivo, mas passageiro, como um tempo que poderá me trazer mais crescimento pessoal e fazer com que eu conheça ainda mais ao Senhor. Sei que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Glórias ao nosso Deus. Agora, amados, nós continuaremos empunhando, embraçando o escudo da fé. Não terei dúvida, incredulidade ou medo de confiar em Deus.
seguirei o caminho da completa confiança. Tudo que Ele me pedir, darei, tendo a consciência de que tudo que tenho vem dEle, e Ele sempre saberá o melhor para mim. Sei que o Senhor me dará sempre o necessário e me surpreenderá com o seu cuidado de Pai. Crerei no impossível, não vou desanimar, vou ler a palavra de Deus com fé e com a atitude de me apropriar de tudo que Ele me prometeu. Darei passos ousados em empreender os sonhos de Deus e consagro toda a prosperidade que conquistei ou irei conquistar ao Senhor dos Senhores, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, todo ataque de Mamon contra a minha fé, refutarei com mais a entrega ao Senhor, que sempre cuidará de mim. Glórias ao nosso Deus. Vamos terminar agora, meus irmãos, empunhando a espada do Espírito. Lanço em meu coração palavras que geram prosperidade. Declaro que sirvo a Jesus Cristo de Nazaré, fonte de toda provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pelo poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas. Então, uso a palavra de Deus para afirmar que, se eu obedecer fielmente à palavra de Deus, vou ser feliz, bem-sucedido e multiplicarei recursos para ser um servo abençoador no reino e na vida das pessoas. Declaro que Mamon não me enganará. Declaro que Mamon não me enganará ou me iludirá com as suas sugestões materialistas. Para encerrar, rejeito toda a sua ofensiva para me roubar e trazer sobre a minha vida perdas sucessivas. Que o nome de Cristo Jesus seja sobre todo o nome, e que o nosso coração possa viver até o dia que o Senhor nos chamar, uma vida rendida aos pés do Senhor, porque é o dia que nós ascendemos aos céus, seremos glorificados, viveremos face a face com o Senhor dos Senhores. Que o nosso Deus seja honrado nas nossas vidas nesta noite.